todo arranha-céu que habita em mim. Esse segundo disco, o discurso está mais direto e também mais poético ao mesmo tempo. É evidente que a gente pensa usando palavras, mas a gente pensa usando mais coisas, não é? Sobretudo a gente pensa sonhando, não é? Olá, boa noite. Depois de vencerem a categoria álbum eletrônico no Prêmio da Música Brasileira do ano passado, com o disco Dispositivo Tralha, Dani Nega e Kraka acumularam mais responsabilidades. Agora eles estão divulgando o segundo trabalho, que se chama Desmanche, um disco que tem a personalidade forte de Dani Nega e as batidas eletrônicas de Kraka. A dupla tem show na próxima semana aqui em São Paulo e a gente conversou com eles sobre esse novo trabalho. Apertem os cintos, pois o desmanche começou e não está só de passageiro. Segundo trabalho que tem um processo muito diferente do que foi o primeiro trabalho de vocês, né? O primeiro disco eu acho que é um disco mais eletrônico. O segundo, eu propus pra ele ser uma coisa mais black, mais soul. Só que acabou que a gente foi indo para uma coisa mais popular, uma coisa mais brasileira, uns samplers mais da América Latina, mais africanos e tal. As letras de todas as músicas são da Dani, né? E aí, realmente tem um conteúdo político, um conteúdo político muito atual, muito reflexivo e bastante inquietante, né? Bastante direto. E interessante, eu acho que esse segundo disco, o discurso está mais direto e também mais poético ao mesmo tempo. Ô menina, eu vou te dizer, essa música é só pra você que me nasce seus pelos, ó minha Amazônia, no beat da love você é quem manda. Foi uma busca sua falar do que você fala, do genocídio do povo negro, de racismo? Eu acho que esses assuntos todos, assim, eu fui aprendendo a falar disso ao longo da minha trajetória, né? Pelos lugares onde eu passei, eu tive uma banda de rap, eu aprendi muita coisa, o Núcleo Bartolomeu, de depoimentos, os Crespos, que é um grupo de coletivo negro daqui da cidade de São Paulo, o Coletivo Negro, o próprio Coletivo Negro, que são lugares e são espaços que lidam com essa temática, né? Então, eu aprendi a fazer arte dessa forma e eu não sei fazer de outro jeito, assim. Feito meu quilombo de casa, meu orixá, meu guia de estrada. Peguei alguns trechos das músicas de vocês para vocês comentarem. Eu adorei essa frase aqui, somos estrangeiros de nós mesmos. Às vezes eu sou, às vezes eu me perco, assim, e aí para eu me achar eu preciso voltar um pouco nas raízes, procurar um pouco lá atrás para poder, né, resgatar uma força, uma identidade, uma coisa. Mas às vezes nós somos estrangeiros de nós mesmos, né? Peito é ostentação de sentimentos, onde somos ocupantes, estrangeiros de nós mesmos. Dona Marlene vai chegar, tem que assoviar quem tá na esquina. A festa acabou, a panela tem que brilhar em sintonia com a louça lavada, cama arrumada e com os azulejos da cozinha. Eu acho que é um disco que ele se conecta muito à cidade de São Paulo, sem dúvida, mas ele se conecta muito a esse espaço urbano. Acho que eu quero que as pessoas ouçam com a cidade de imagem. Todo arranha-céu que habita em mim, combatendo o teu céu, se arquiteta em mim todo arranha-céu que habita em mim, combatendo o teu céu, se arquiteta em mim. E o Festival de Documentários Musicais, o Inédit Brasil, vai terminar neste domingo. E aí, você aproveitou? Ainda dá tempo. A gente tem uma dica, inclusive, para você. A banda Ultraje a Rigor é assunto do longa Ultraje, dirigido por Marc Dourdan. E amanhã, logo depois da exibição do filme no SP Cine Olido, às 5 da tarde, tem show deles. Boa pedida! Estávamos gravando naquele dia o Independente Futebol Clube com um estúdio de gravação móvel, que estava do lado de fora do Rádio Clube, em São Paulo. Essa faixa foi um pouco para registrar isso, né? Era uma ultraje mania, todo mundo adorava o ultraje antes do disco. O
lembro que a gente fez uma eleição no Rádio Clube para a escolha do repertório do disco. Vai ver que é porque na época a gente não tinha democracia e não podia votar também, então votar devia ser um negócio fantástico. Então daí foi todo mundo lá correndo para votar. Sei que a urna ficou cheia, cara. E no próximo bloco tem o escritor Mia Couto, mas antes tem a nossa dica de quadrinhos da semana, um futuro sombrio e violento. Dois irmãos aprendendo a sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. Onde eles estão? O que restou do que conhecemos? Para protegê-los, o pai trata os filhos de forma implacável, mas ele não estará sempre presente. E como eles vão se virar sozinhos? Em uma história cheia de surpresas, o italiano Gian Alfonso Patinotti, o Dipi, trata de temas universais como o amadurecimento e a fragilidade humana. Dono dos principais prêmios do quadrinho europeu, Dipi é publicado pela primeira vez no Brasil. A Terra dos Filhos é um lançamento da editora Veneta. O escritor de Moçambique, Mia Couto, esteve recentemente em São Paulo lançando a última parte da trilogia de As Areias do Imperador. Ele encerra a série de 3 livros com O Bebedor de Horizontes. Nós conversamos com Mia Couto sobre esse romance, sobre a história de Moçambique e as impressões dele sobre o Brasil. As Areias do Imperador, trilogia histórica sobre Moçambique, está chegando à conclusão. Na prosa, com toques de poesia, Mia Couto narra a história de Ngungunyane, o último imperador de Gaza, reino que ocupava um pedaço da nação no fim do século XIX. Antes da palavra está o pensamento, né? Elas se misturam. É um pouco como a biologia, a pergunta anterior, a biologia e a escrita literária. É evidente que a gente pensa usando palavras, mas a gente pensa usando mais coisas, não é? Sobretudo a gente pensa sonhando, não é? Eu acho que outra vez são aquelas fronteiras que se criaram entre o pensamento, o sonho, a escrita. Isso são coisas que estão muito juntas, não é? Redigi a carta anterior à luz de relâmpagos. Enquanto escrevia, ocorreu-me um pensamento absurdo. Para te conhecer, passei por uma espécie de cegueira. Agora só vejo pelos teus olhos. Só tenho mãos quando sou o teu corpo. Em O Bebedor de Horizontes, vemos Ngungunyane aprisionado pelos soldados portugueses a caminho do exílio. E a travessia é narrada pela protagonista, Imanine Sambi, não por acaso a intérprete entre africanos e europeus. Esta menina é uma tradutora e é importante que o seja, porque ela está dos dois lados do mundo, dos idiomas. Ela traduz não só línguas, mas culturas, né? Ela coloca em sintonia visões diferentes do mundo. Interrompa a ladainha com pouca convicção. O seu filho voltará para os seus braços. Não é o que diz a canção? O Bebedor de Horizontes conclui a trilogia e retrata um pouco dessas tantas culturas que fizeram de Moçambique o que ele é. Sim, essa é a intenção que haja ali uma possibilidade de diálogo de tempos, né, de culturas, de línguas, de gente que é diversa. Né? Moçambique está a ser criado, ainda é um projeto de nação, ainda não é uma nação. Mas isso é ótimo, porque as pessoas que veem nisso um problema, mas nós estamos a nascer de várias nações que existem e tentando que elas tenham todas lugar e possam dialogar umas com as outras. Não? O livro fala um pouco nisso. Nas cartas de amor, a grande felicidade é receber a resposta antes mesmo de as escrever. Talvez seja por isso que iniciei esta carta vezes sem conta e de todas as vezes a deixei cair no chão. Como é que o senhor vê o Brasil hoje? Aquele Brasil que eu aprendi a ver e a amar, eu quase já não o vejo. Não é? Me faz rever até um ponto, um momento de Moçambique em que nós percorremos esse caminho, não é? em que era fácil primeiro achar o outro estranho, e depois achar o outro inimigo, uma ameaça, e depois desumanizar o outro. E nós tivemos
sem saber, estávamos a criar uma situação que degenerou numa guerra civil. Eu não acho que aqui no Brasil não vai ocorrer isso, mas este é o terreno de preparação. As guerras começam não quando se dá o primeiro tiro, as guerras começam antes. E o jurista Modesto Carvalhosa acaba de lançar o livro Da Cleptocracia para a Democracia. Com o subtítulo Um Projeto de Governo e de Estado, a obra traz um panorama do cenário político, econômico e social do país hoje. Modesto define que vivemos numa cleptocracia, algo como um sistema de governo baseado no roubo. Ele apresenta propostas para mudanças, traçando uma perspectiva de transição para a democracia. No dia 15 de junho de 1969, a TV Cultura ia ao ar pela primeira vez. Sim! Hoje é o nosso aniversário de 49 anos. Parabéns, TV Cultura. A TV é quase uma cinquentona. E a gente então vai encerrar o programa de hoje com uma peça que surgiu de uma série exibida aqui, chamada Que Monstro Te Mordeu. Ela foi dirigida pelo Cauã Burger, o mesmo diretor de Castelo Rá-Tim-Bum, e agora virou um espetáculo em cartaz no Teatro SESI. Quem for ver também confere a mostra que fala do processo criativo da série. Então a gente se vê no domingo, ok? Às 19h30. Até lá.